Cerca de 15 anos atrás, eu estava no início dos meus 20 anos e tinha certeza de uma coisa: eu ia ficar famoso. Eu nunca fui um bom aluno, sempre fui o palhaço da turma. Mas tinha algo que eu sabia fazer: fazer as pessoas rirem. Então, ao invés de faculdade ou emprego, eu decidi virar comediante. Spoiler, isso não deu certo. Passei quase uma década me apresentando em palcos, sendo ignorado, vaiado, esquecível. Mas havia algo viciante nisso, aquele momento raro em que alguém ria de verdade. E foi por isso que eu continuei tentando. Só que no começo não tem dinheiro. Você dirige horas, gasta o que não tem para ter alguns minutos no palco. E numa dessas tentativas, tudo deu errado. Eu tinha conseguido uma oportunidade importante, um show a 5 horas de distância, com jurados conhecidos. Era minha chance. Mas eu me perdi. Acabei entrando numa estrada isolada e, depois de um tempo, encontrei uma pequena cidade. Algumas casas velhas, um posto de gasolina e algumas pessoas estranhas. Elas estavam paradas, só me observando. Eu pedi informação. Elas responderam de forma seca, dizendo que eu estava no caminho certo. Mas enquanto eu abastecia, percebi que todas ainda estavam me olhando, paradas, sem expressão. Eu fui embora o mais rápido possível. Cerca de 1 hora depois, ouvi um barulho forte no carro e perdi o controle. Quando desci, vi que não era apenas um pneu furado. Os 2 pneus da frente estavam destruídos, cheios de pregos. Aquilo não foi acidente. Sem sinal, sem ajuda, eu fiquei preso ali. Foi quando vi faróis atrás de mim, um carro parado, me observando. Minutos depois, ele começou a se aproximar. E ao mesmo tempo, outro carro surgiu na minha frente. Eu estava cercado. De repente, uma batida forte na janela. Era o homem do posto. Ele puxava a maçaneta, tentando abrir. Começou a bater no vidro com força. Do outro lado, outro homem fazia o mesmo. Eu gritava, mas eles não respondiam, só grunhiam. O homem parou por um segundo e ficou me encarando. E então começou a gritar. Um grito animal, descontrolado. Naquele momento, eu soube. Eu precisava sair dali. Eu abri a porta com tudo, derrubei ele e saí correndo pela floresta. Mas ao invés de correr longe, me joguei no chão. Fiquei imóvel. Segundos depois, ouvi passos correndo. Eles passaram por mim. Quando tudo ficou em silêncio, eu voltei até o carro, peguei minhas coisas e comecei a correr pela estrada, sem olhar para trás. Depois de um tempo, consegui parar um carro. A motorista chamou a polícia e ficou comigo até eles chegarem. Mas não havia provas. Nada. Eu nunca descobri o que aquelas pessoas queriam. Mas até hoje, eu lembro dos olhares. Eles não pareciam curiosos. Pareciam esperando. História 2. Invadimos um celeiro abandonado. E não estávamos sozinhas naquela noite. No verão passado, eu e 2 amigas decidimos fazer uma viagem de carro pelo país. Para mim, isso era estranho. Eu sou o tipo de pessoa que precisa planejar tudo. Mas depois de um término difícil, eu aceitei. E no começo foi incrível, até encontrarmos um celeiro abandonado no meio do nada. Parecia esquecido pelo tempo. A natureza já tinha tomado conta de tudo. Minha amiga queria entrar, eu não. Mas depois de insistência, nós entramos. O lugar era estranho. Equipamentos que não pareciam normais, quase como coisas de outro tempo. Depois fomos até a casa ao lado. Estava completamente vazia. Só uma mesa verde e uma cadeira. E de alguma forma, aquilo era ainda mais perturbador. Depois de um tempo lá dentro, tivemos uma ideia péssima: dormir ali. Montamos nossas coisas e por volta das 9 da noite fomos dormir. Eu sou uma pessoa que acorda fácil e por volta das 3 da manhã
Eu ouvi um som. Shhh. Levantei, olhei ao redor, nada. Deitei novamente. Segundos depois, uma batida forte na porta. Todas nós acordamos. Ficamos em silêncio, ouvindo. Então começaram batidas leves na janela. E depois, mais pancadas na porta. Aquilo não era vento. E então, a porta se abriu. 3 pessoas entraram. 2 homens e uma mulher. Magros, estranhos. Eles não correram, só caminharam lentamente até nós. Uma das minhas amigas começou a gritar, e um dos homens começou a gritar também, imitando ela. A mulher fazia sinal de silêncio. Então eles colocaram máscaras. Uma era um cubo roxo, sem rosto. Outra parecia um Batman de papelão. E a mulher, uma máscara estranha com partes penduradas. Eles começaram a se aproximar. Quanto mais a gente se desesperava, mais eles gritavam. A mulher me segurou, mas eu consegui empurrar ela. Isso distraiu os outros. Minha amiga pegou um spray de pimenta e usou neles. Foi nossa chance. Nós corremos. Eu senti alguém puxar meu tornozelo, mas consegui me soltar. Entramos no carro e fugimos. Eles não vieram atrás, mas uma coisa nunca saiu da minha cabeça. Nós exploramos todo aquele lugar durante o dia. Não havia ninguém, nenhum sinal de vida. E mesmo assim, eles apareceram, do nada. Cerca de 15 anos atrás, eu estava no início dos meus 20 anos e tinha certeza de uma coisa. Eu ia ficar famoso. Eu nunca fui um bom aluno, sempre fui o palhaço da turma. Mas tinha algo que eu sabia fazer: fazer as pessoas rirem. Então, ao invés de faculdade ou emprego, eu decidi virar comediante. Spoiler, isso não deu certo. Passei quase uma década me apresentando em palcos, sendo ignorado, vaiado, esquecível. Mas havia algo viciante nisso. Aquele momento raro em que alguém ria de verdade. E foi por isso que eu continuei tentando. Só que no começo não tem dinheiro. Você dirige horas, gasta o que não tem para ter alguns minutos no palco. E numa dessas tentativas, tudo deu errado. Eu tinha conseguido uma oportunidade importante, um show a 5 horas de distância, com jurados conhecidos. Era a minha chance. Mas eu me perdi. Acabei entrando numa estrada isolada e, depois de um tempo, encontrei uma pequena cidade. Algumas casas velhas, um posto de gasolina e algumas pessoas estranhas. Elas estavam paradas, só me observando. Eu pedi informação. Elas responderam de forma seca, dizendo que eu estava no caminho certo. Mas enquanto eu abastecia, percebi que todas ainda estavam me olhando, paradas, sem expressão. Eu fui embora o mais rápido possível. Cerca de 1 hora depois, ouvi um barulho forte no carro e perdi o controle. Quando desci, vi que não era apenas um pneu furado. Os 2 pneus da frente estavam destruídos, cheios de pregos. Aquilo não foi acidente. Sem sinal, sem ajuda, eu fiquei preso ali. Foi quando vi faróis atrás de mim, um carro parado, me observando. Minutos depois, ele começou a se aproximar. E ao mesmo tempo, outro carro surgiu na minha frente. Eu estava cercado. De repente, uma batida forte na janela. Era o homem do posto. Ele puxava a maçaneta, tentando abrir. Começou a bater no vidro com força. Do outro lado, outro homem fazia o mesmo. Eu gritava, mas eles não respondiam, só grunhiam. O homem parou por um segundo e ficou me encarando. E então começou a gritar. Um grito animal, descontrolado. Naquele momento, eu soube. Eu precisava sair dali. Eu abri a porta com tudo, derrubei ele e saí correndo pela floresta. Mas ao invés de correr longe, me joguei no chão. Fiquei imóvel. Segundos depois, ouvi passos correndo. Eles passaram por mim. Quando tudo ficou em silêncio, eu voltei até o carro, peguei minhas coisas
e comecei a correr pela estrada, sem olhar para trás. Depois de um tempo, consegui parar um carro. A motorista chamou a polícia e ficou comigo até eles chegarem. Mas não havia provas. Nada. Eu nunca descobri o que aquelas pessoas queriam. Mas até hoje, eu lembro dos olhares. Eles não pareciam curiosos. Pareciam esperando.